O silêncio de Deus. Olá, pessoal, vamos ao Salmo do dia? Salmo de número 28, verso 1, diz assim: A ti eu clamo, Senhor, minha rocha, não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Amém. Então, nós vemos aqui mais um salmo escrito por Davi, e ele está ali clamando ao Senhor, ele está ali em oração, ele está chamando a Deus, está suplicando por uma resposta que ele está precisando naquele momento ali, mas parece que Deus está em silêncio. E aí Davi diz isso: não fiques indiferente para comigo, se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Ou seja, Senhor, fala comigo, se manifesta, revela-te a mim, porque se o Senhor permanecer calado, se o Senhor não fizer nada, eu serei semelhante como aqueles que estão mortos, porque aqueles que descem a cova, eles estão mortos. Então, quantas vezes, na nossa vida, a gente passa por situações que parece que Deus está em silêncio, parece que a gente não está ouvindo a voz do Senhor, nós estamos cheios de questionamentos, cheios de dúvidas, nós estamos passando por momentos, quem sabe, de tribulação, de inseguranças, e parece que a gente precisa de uma resposta, mas aos nossos olhos ou aos nossos ouvidos parece que Deus está calado, parece que Deus está distante, parece que Deus não está ali, ou parece, como Davi falou naquele momento, não fique indiferente, ele está querendo dizer: Senhor, parece que o Senhor não está se importando. E às vezes é esse o sentimento ou a impressão que a gente tem, dependendo da nossa vulnerabilidade, conforme a situação que a gente está passando. Muitas vezes parece que Deus não se importa. Mas na realidade, a gente vê que isso acontece porque, infelizmente, Adão ele acabou falhando, e falhando feio com Deus, porque nós sentimos essa necessidade de ouvir a Deus, de estar com Deus, porque nós fomos criados para isso. A gente vê que na Bíblia, quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas narinas dele o fôlego de vida, enfim, e aí o homem passou a ser alma vivente. E aí depois Deus plantou um jardim no Éden e colocou lá o homem que havia criado. Éden significa prazer, deleite, delícia. Então, Deus fez o homem em um outro lugar que a gente não sabe qual é, para depois colocá-lo em um lugar de delícia, de prazer, de deleite. Um lugar perfeito, onde Deus descia lá sempre na viração do dia, no final de tarde, Deus descia e eles se relacionavam. Só que antes de Deus colocá-lo nesse lugar perfeito, cheio de prazer e de delícias, Deus estava sozinho com o homem em um outro lugar. É como se fosse uma mensagem subliminar de Deus dizendo para nós: antes das outras coisas, antes de pessoas, antes de tudo que eu vou fornecer na tua vida, antes de tudo ser um prazer para ti, que eu possa ser a tua principal fonte de prazer, que eu seja a tua principal fonte de significado, fonte de vida. Então a gente vê que Deus criou o homem primeiro para se relacionar com ele mesmo, como a gente vê na Bíblia Sagrada, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então nós fomos criados para a glória de Deus, fomos criados para nos relacionarmos com Deus. E às vezes, quando Deus está em silêncio, quando a gente não está ouvindo a voz de Deus, nós nos sentimos, como Davi fala, como os que descem a cova, nos sentimos mortos, porque de fato é isso. Quando há um rompimento entre o nosso relacionamento com Deus, nós não temos vida, porque Deus é a vida, Deus é o autor da vida, e dele vem a vida verdadeira. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, se nós estamos sem uma comunhão com ele, nós estamos sem a vida de Deus, sem a vida verdadeira, a vida plena. E Deus disse que no momento em que Adão desobedecesse e provasse do fruto que não deveria, no dia em que ele comesse daquele fruto, ele morreria. E a gente vê que Adão comeu e ele não caiu duro ali, morto no chão, mas de fato ele morreu, porque ele morreu espiritualmente, porque naquele momento houve um rompimento entre o relacionamento dele com Deus.
Nós vemos em Isaías dizendo que as nossas transgressões, as nossas iniquidades, os nossos pecados, eles colocam uma separação entre nós e Deus. Ou seja, a morte, ela não é apenas a morte física, mas a morte que a Bíblia fala também é esse rompimento entre o nosso relacionamento com Deus. E é isso que Davi está falando. Davi está vivo fisicamente, ele está clamando a Deus. E ele diz, Senhor, fala comigo, não fique em silêncio, senão eu serei semelhante aos que estão mortos. Ou seja, se eu não tiver um relacionamento contigo, eu estou sem a vida plena, sem a vida verdadeira, eu estou sem a vida de Deus. E é isso que muitas vezes falta para nós. Tem pessoas que moram em um arranha-céu, tem pessoas que moram em lugares extraordinários, pessoas que fazem viagens, pessoas que têm tudo, vamos dizer assim, para ser feliz, mas por que elas muitas vezes não se sentem plenas? É porque falta a verdadeira vida, a vida de Deus, a vida plena, e essa vida, ela só vem através de um relacionamento com Deus. Então, ouça a voz de Deus. Você pode estar pensando assim, Deus não está falando comigo, mas abra a Bíblia. Uma vez eu vi um meme, como chamam, né? Era uma tirinha, um desenho, que era muito interessante, era a pessoa clamando, Deus, o Senhor está em silêncio, o Senhor não fala comigo. E aí, de repente, vinha uma mão do céu, assim, com uma Bíblia aberta, alcançando para a pessoa. A Bíblia é a voz de Deus, a Bíblia é Deus falando conosco. Então, se Deus está calado, quem sabe é porque a sua Bíblia está fechada. Se você abrir a sua Bíblia e abrir o seu coração para receber as palavras que estão escritas na Bíblia, eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao seu coração e à sua alma, e tu vai ser cheio de vida novamente. Então, às vezes, não é Deus que está em silêncio, mas às vezes somos nós que estamos com os nossos ouvidos surdos, ou nós não estamos buscando na fonte certa, onde Deus fala de uma forma direta conosco, que é pela sua palavra. Então, silêncio de Deus. Essa era a mensagem de hoje. Peço que você curta esse vídeo, compartilhe com seus contatos. Peço que você ative o sino de notificações para ser avisado quando vir um conteúdo novo no canal. Peço que você deixe o seu comentário dizendo o que achou desse vídeo, para a plataforma recomendar para mais pessoas que não nos conhecem ainda. E eu vou deixar no comentário fixado no topo e também na descrição do vídeo o link do nosso curso bíblico e teológico Fundamentos, para você mergulhar no conhecimento da palavra do Senhor e assim expandir o seu entendimento bíblico e expandir a sua fé também. E hoje também tem uma novidade, eu estou lançando um livro novo, que é de uma coleção, o nome da coleção é A Base de Tudo, e esse primeiro livro é sobre a criação. Entre em contato comigo, também vai estar o meu número de WhatsApp na descrição do vídeo. Se você mandar uma mensagem, você pode estar adquirindo esse e-book. Eu envio pelo próprio WhatsApp. O e-book custa apenas R$ 9,90, menos de R$10, mas tem um conteúdo muito precioso. O e-book ficou lindo e sei que vai edificar muito a tua vida. A letra já é grande para ler no celular de uma forma confortável e sei que esse conteúdo vai abençoar muito a sua vida. Ok? Que Deus abençoe muito a sua vida, aguardo o seu retorno, um grande abraço e até amanhã.